Boa tarde, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma pergunta que eu deixo para você. O que destrói uma igreja? O que destrói um povo? O que destrói um reino? No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 17, diz assim: E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. A divisão é a pior coisa que pode acontecer no meio de um povo, no meio de um reino, no meio de uma família e no meio da igreja. Quando Jesus fala sobre isso, ele estava sendo interrogado sobre ter expulsado demônios e acusaram ele de expulsar demônio por meio de Beelzebu. Mas o que é interessante nisso é o que Jesus traz para nós nessa afirmação. Ele está dizendo para nós que se nós nos dividirmos, seremos arruinados. E como casa dividida, cairá. Que tem derrubado muitas igrejas? Divisão dentro delas. Muitas igrejas têm se dividido porque existem pensamentos contrários. E nesses dias de hoje, nesse momento em que estamos vivendo, quantas pessoas têm se dividido e dizendo que elas são mais certas do que outras? Existem pessoas tomando partidos, estão quebrando até mesmo os seus princípios, estão quebrando o princípio da palavra de Deus, por causa do momento em que temos vivido. Mas graças a Deus, que essa divisão que está acontecendo, para nós que cremos na palavra de Deus, é bem clara. Quem causa divisão dentro da igreja? Quem causa agressão? O inimigo. O inimigo vem matar, roubar e destruir. E a igreja evangélica, a igreja cristã, que cresceu nesses últimos anos, no Brasil, ele não está satisfeito. Ele está querendo a qualquer custo derrubar o Brasil. E isso que ele usa? A divisão. Quantas pessoas estão dentro da igreja acreditando em promessas de candidatos que falam que irão resolver o problema que só Deus pode resolver? Só haverá igualdade no reino de Deus. Só haverá fartura no reino de Deus. No reino de Deus não há fome, não há injustiça, porque o reino de Deus é feito de misericórdia. Mas ele causa isso dentro das igrejas. Tem causado muito. Eu tenho visto pessoas, às vezes, que elas colocam o partido político dela acima da igreja, acima da palavra de Deus, acima até do próprio Senhor Jesus. Elas estão preocupadas com esse momento. Satanás sempre causou divisão. Ele causou divisão no céu, ele causou divisão na humanidade, ele vem causando divisão. É isso que ele faz. E quando ele causa divisão, nós vemos que a diferença entre aqueles que estão com o Senhor, daqueles que não estão. A diferença é nítida. Daqueles que defendem o que Deus tem para o homem, como princípio, como base, como conduta. Daqueles que não acreditam no Senhor. Nessa hora, pessoas vão para dentro da igreja e vão questionar a nossa fé, questionar o nosso comportamento. E vão querer usar parte da palavra de Deus para nos confrontar. Mas se nós estivermos firmados na palavra, no Senhor Jesus,
isso cairá por terra. Somos ofendidos, somos perseguidos, não por causa da política. A política é um pretexto. Mas somos perseguidos por causa do nome de Jesus, como Jesus já disse. Que nós, por causa do seu nome, por causa dele, seremos perseguidos, seremos caluniados. Não pense você que você não vai ser perseguido. Você vai ser sempre perseguido. Mas não por causa da política. Não por causa do candidato A ou B que ganhar. Mas por causa do nome de Jesus. E isso para nós é motivo de glória. Porque nós somos diferentes. Nós somos filhos do Altíssimo. E o Senhor jamais vai desamparar os seus filhos. Aqueles que estão no nosso meio, que não são nossos, não devemos, porque eles já não são nossos mesmo, apenas estão no nosso meio. Mas nós que somos do Senhor, temos que ter a certeza que o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Se necessário for, Ele nos tirará da terra, arrebatará a sua igreja, para que não venhamos a passar por aquilo que está por vir, com tanta maldade que está sendo pregado por aí. Que Deus te abençoe, mas reflita, eu preciso estar diante do Senhor, e que a palavra de Deus te oriente, para que você não caia nas falácias daqueles que querem dividir o povo de Deus, que nessa hora dizem que são amigos do povo de Deus, mas quando ganharem a eleição, serão verdadeiros inimigos, como já existe exemplo em N lugares que nós sabemos que eles entraram e fizeram isso. Então, preste muita atenção naquilo que você vai fazer no dia 30 de outubro. Pesquise na palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus falar com você. Não se leve por discurso fácil e por falácias. Aquele amigo que te quer bem é Jesus Cristo. O restante só apenas te enganará. Que Deus te abençoe.